Nem toda batalha é para você lutar. Tem batalhas que são de Deus e não suas. Ou seja, é para que você fique parado, para que você não se mova, porque Deus estará à frente, guerreando e lutando por você. Meu nome é Monique Mabian e nesse canal você encontra mensagens que vão edificar a sua vida, a sua caminhada e a sua fé. Então, se você hoje se encontra confusa, cansada, sobrecarregada e tem feito muitas coisas com as suas próprias mãos, esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que no final você vai se sentir muito mais aliviada, com muito mais esperança e você realmente vai conseguir entregar o controle, o domínio da sua vida para o Senhor, para que Ele tome frente e faça por você. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, dê um joinha nesse vídeo e fica comigo até o final. Ó, e você já vai me perdoando porque o áudio não vai estar muito legal. O que aconteceu? Eu troquei de telefone e a entrada do meu mic é diferente. Aí não tá conectando, eu preciso de um adaptador ou eu preciso comprar um microfone novo. Mas eu vou me esforçar, vou reduzir ruído, vou editar aqui de uma forma para ficar ainda melhor para você ouvir essa mensagem, porque ela está riquíssima e eu não poderia adiar mais essa mensagem. Já faz alguns dias que eu estou preparando ela para passar para vocês, porque eu passei pelo que. Se você tá aqui, é por algum motivo. E se você tá passando por isso, eu quero te falar que eu também passei alguns dias atrás, e é por isso que eu estava organizando tudo aqui, né? Eu e Deus, para poder trazer essa mensagem da melhor forma e para tocar o seu coração de fato. Alguns dias atrás eu estava me sentindo confusa, precisando de algumas respostas. Sabe quando a cabeça fica cheia de pensamentos confusos? É nesse lugar que eu estava. Eu ainda estava fazendo um jejum, então eu acredito que estava. Sabe quando é aquela passagem que fala que milita, né? Há um embate entre, tipo, carne e espírito, né? Mas ao mesmo tempo é como se eu quisesse fazer com as minhas próprias mãos, mas o Espírito Santo tivesse ali me falando, não se mova ainda, né? Então, às vezes, o que a gente acha que é uma falta de resposta do Senhor é muitas vezes o Senhor apenas dizendo, não se mova, eu estou fazendo no invisível, mesmo que você não veja com os olhos naturais, eu estou trabalhando nos bastidores. E recentemente, na minha igreja, foi ministrado exatamente isso, que nós precisamos abrir a nossa visão, os nossos olhos espirituais, porque muitas vezes nós estamos enxergando com os olhos errados. O que acontece? Muitas vezes nós precisamos pausar aquilo que o Senhor não tem mais para nós. Muitas vezes o Senhor está querendo que não é para a gente ficar exatamente totalmente paralisada, sabe? Não. Nós precisamos nos mover em direção àquilo que o Senhor nos chamou. Mas quando Deus fala não se mova, Ele está dizendo não se mova naquilo que muitas vezes nós queremos assumir o controle. É aquilo que muitas vezes Ele já não tem mais. Por exemplo, eu já contei para vocês que em 2023 eu entreguei o controle da minha vida, fiz uma carta de entrega, né? Então, desde 2023 até aqui, é como se eu tivesse que deixar realmente o meu passado, as minhas frustrações, coisas que eu vivi no passado e olhar o quê? Para frente, olhar para o Senhor, manter os olhos fixos nele. Então eu preciso cada dia mais me silenciar daquela vontade que eu tenho de tomar o controle, fazer com as minhas próprias mãos e me mover em direção àquilo que Deus está me chamando. Então, não necessariamente aquilo que Deus está me chamando tem a ver com ficar paralisada. Não é isso, não é que eu vou ficar paralisada esperando assim, vou ficar aqui trancada e tal. Muitas vezes é um chamado sim pra gente estar mais no secreto e cada um tem que entender. Você precisa entender o que o Senhor está te chamando hoje. Então, muitas vezes o Senhor vai nos chamar para o secreto, para que a gente possa se mover no mundo espiritual, mas no mundo físico, ali onde nós antes tínhamos o controle nas mãos, queríamos fazer e acontecer com os nossos braços, com a força do nosso braço, a gente precisa precisa se abster desse tipo de comportamento e atitude para que o Senhor possa assumir e estar no controle do mundo físico, mas nós estamos aqui, nos preparando no mundo espiritual, nos bastidores, para aquilo que de fato o Senhor tem para nós. Então Deus me mostrou nesses últimos dias que o que eu estava vivendo era exatamente isso. Eu precisava realmente me enraizar
e focar naquilo que de fato o Senhor já está fazendo desde 2023, do que muitas vezes deixar de lado aquilo que Deus tem para assumir novamente as rédeas e o controle com as minhas próprias mãos. Então nós temos que entender quando de fato Deus tem um tempo para nós nos movermos em atitude, em ação na obra dele, e quando é para nós nos movermos, mas o que? Nos bastidores, no secreto, você e Deus. Porque Deus tem um tempo para cada um. Deus tem a fase de preparação, Deus tem a fase de te expor, né? Então nós temos que entender cada momento, e é importante que você esteja jejuando, orando, e a gente vai ver já já sobre isso, da importância dessa preparação, né, espiritual, para que a gente possa também vencer batalhas, porque o Senhor, ele está batalhando por nós, sim, ele está, mas nós também precisamos fazer a nossa parte na vida terrena, que é orar, jejuar, né, usar as armas espirituais de fato para vencer as batalhas. E sabe por que a gente fica querendo colocar a mão, fica querendo intrometer naquilo que Deus está fazendo? Porque eu sei como é que é. Eu sou uma pessoa que naturalmente eu tenho uma tendência a ser muito executora, fazer acontecer, né? Colocar as coisas em prática. Só que Deus está me tratando isso. Deus está mudando várias coisas no meu lar, na minha casa. Um dia eu vou poder compartilhar isso com vocês, né? Tem mudado algumas posições, né, entre mim e o meu esposo dentro do nosso lar. Mas o que nós precisamos entender é que muitas vezes dentro da caminhada com o Senhor, quando nós queremos colocar nossas mãos, intrometer naquilo que Deus está fazendo, o que acontece? Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, nós queremos as respostas na hora que nós queremos, sabe? Tudo no nosso tempo. E as coisas não acontecem no nosso tempo, porque é no tempo de Deus, que é o tempo perfeito. E se o Senhor não está revelando algo naquele momento, é por algum motivo. Se você está buscando o Senhor, você está orando, jejuando, lendo a Bíblia, se rendendo aos pés de Cristo, mas ainda não tem algo claro ali, fique tranquila, porque na hora certa vai ser revelado. Vai ser revelado para você, de uma forma muito especial. Ou seja, como os nossos olhos naturais eles não estão enxergando, nós começamos a querer assumir o controle das coisas. E o Senhor, eu posso falar nitidamente que o Senhor permitiu uma situação de fato na minha vida para que eu pudesse realmente. Foi o que uma amiga minha disse. Ela falou assim: Mônica, eu acho que você passou por isso. Não é nem como se fosse, é mais para você entender de fato se você está dependendo, se você está entregando isso ao Senhor. Porque às vezes a gente está assim: ah, mas eu te entrego, Jesus, o controle está nas suas mãos, eu dependo de ti, o Senhor está à frente, o Senhor está cuidando, eu confio. Mas na primeira oportunidade que a gente passa por um tipo de provação, o que acontece? Nós vamos lá e assumimos o controle novamente, queremos fazer com as nossas próprias mãos. E o Senhor nos diz: calma, não se aquieta-te. Eu gosto muito dessa palavra, aquieta-te, porque sou eu quem faço. Então é o que eu tô te falando agora. Se você está nesse lugar, né, de inquietude, agitada, com os pensamentos bagunçados, confusos, precisando de uma resposta, fique tranquila, porque no tempo certo o Senhor vai revelar. Só que o Senhor quer falar com você nesse tempo. Preste atenção no que o Senhor, mesmo no silêncio, Ele quer te falar. Porque o Senhor, no silêncio, Ele quis me dizer exatamente isso. Calma, não se mova agora. Não se mova, porque eu estou fazendo. Então, não é para que a gente fique lá intrometendo e colocando o nosso dedinho, amado e amada. Nós precisamos entender, porque o Senhor, Ele fala até nesses momentos onde nós pensamos assim: meu Deus, Deus não está falando comigo. E muitas vezes o Senhor está, porque Ele está falando no silêncio. E eu quero te mostrar na palavra de Deus como isso aconteceu, como isso acontece, porque o que está na palavra, a palavra, ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Então, eu preciso trazer isso pra gente estar, assim, riquíssimo. Eu amo essas passagens. São duas passagens que são, assim, extraordinárias. A primeira é sobre Eliseu. Então, lá em 2 Reis 6,17, o que aconteceu? Eu vou primeiro citar o versículo e vou te explicar. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, que é o ajudante de Eliseu. E ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor, né, ao redor de Eliseu. Segunda Reis 6,17. Depois vai lá e lê, gente, todo esse capítulo, porque é maravilhoso. Agora eu vou te explicar um contexto resumido para você entender o que estava acontecendo ali.
O rei da Síria, ele estava furioso com Eliseu, porque o profeta Eliseu, ele era um profeta, revelava os planos de guerra deles para o rei de Israel. Então, Deus revelava para Eliseu os planos do rei da Síria para o rei de Israel. Então, o que aconteceu? O rei da Síria, né, enviou um exército para cercar a cidade onde Eliseu estava. Ao ver os soldados da Síria, o ajudante de Eliseu, ele ficou desesperado, gente, ficou doidinho. Pensa você ali, né, vendo aquele tanto soldado chegando, aquela confusão toda. Mas Eliseu, ele orou pedindo a Deus que abrisse os olhos, olha a importância da visão. Por isso que muitas vezes nós precisamos, é isso que a gente está conversando, de olhar com os olhos espirituais e ver além dos olhos carnais, dos olhos naturais, né? Então, Eliseu orou pedindo a Deus que abrisse os olhos espirituais do ajudante dele, né? E então Deus abriu, Deus atendeu, né, o pedido de Eliseu e então o ajudante começou a enxergar o exército celestial. Gente, isso aqui é muito forte. Começou a enxergar um exército celestial que estava ao redor deles, protegendo eles. Olha o quanto o nosso Deus ele é poderoso para fazer. Tem coisas que nós não estamos vendo, queridos, mas o Senhor está ali, o Senhor está trabalhando a seu favor, o Senhor está fazendo, sabe? Se mantenha firme. O que Deus fala para nós hoje é: mantenha-se confiante. Não é porque você não está vendo que Ele não está fazendo. Mantenha-se firme e confiante. Não pare de confiar. Ou seja, o que né, essa passagem então nos diz? Muitas vezes nós estamos vendo apenas o natural e é por isso que nós sentimos medo, preocupação, ansiedade. Mas Deus está agindo no invisível. Quando nós oramos, né, nos colocamos diante de Deus, Ele abre os nossos olhos, queridos. Ele abre a nossa visão para que possamos enxergar com fé e não com desespero. A segunda passagem é sobre Josafá, e eu confesso para vocês que eu não conhecia essa passagem, ou se eu já ouvi em algum momento, não me lembrava. Mas nessa pregação lá na minha igreja foi falado sobre essa questão da visão, né, abrir a nossa visão, nossos olhos espirituais, e foi citado a passagem de Josafá. E eu quero compartilhar com você porque ela é muito poderosa, e você, com certeza, Deus vai falar com você aqui. Olha só. 2 Crônicas 20:17. Nesta batalha vocês não terão que lutar. Olha só, vou repetir. Nesta batalha vocês não terão que lutar. Ou seja, lutar o quê? De forma física, certo? Ok. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Mais uma vez, tomem suas posições. Qual é a sua posição? Aonde Deus está te levando hoje? Permaneça firme e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Qual que é o contexto? Vou te explicar. Josafá, o rei de Judá, foi cercado por um grande exército inimigo, moabitas, amonitas, entre outros. Ele ficou com medo, mas em vez de entrar em pânico, ele buscou a Deus em jejum e oração. E foi exatamente o que eu te disse, né, aquela hora, que nós precisamos guerrear, mas é uma guerra dentro do mundo espiritual, queridos. Não é sobre força física, não é sobre isso. É sobre aquilo que Deus quer fazer dentro de você, no seu secreto. Junto com Ele, é sobre a transformação que Ele quer gerar em você e através de você. Ai, Deus, Tu és lindo. Deus, Ele respondeu por meio de um profeta para Josafá. Ele disse assim: essa batalha não é de vocês. Essa batalha é minha. Essa batalha é do Senhor. E é através dessa frase que eu digo para você, minha amiga, meu amigo: essa batalha não é sua. Ela é do Senhor. Você não está sozinha, você não está sozinho. Ele está com você. Continuando aqui. Josafá colocou cantores e adoradores na frente do exército. E enquanto eles louvavam a Deus, os inimigos começaram a lutar entre si e se destruíram sozinhos. Muitas vezes nós só precisamos adorar, louvar de todo o nosso coração, nos render aos pés do Senhor, sabe? Rasgar o nosso coração diante de Deus. E tem um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre rasgar o nosso coração diante de Deus.
quando você não tiver mais força. Quando você não tiver mais força, apenas louve, apenas cante, adore o Senhor no seu secreto. É isso que nós precisamos fazer. É dessa forma, quando você estiver com esse sentimento, sabe, com essa angústia no seu coração, com esse medo, com essa preocupação, ansiedade, essa confusão dentro de você, se proste diante do Senhor. E para fechar essa passagem, eu coloquei aqui, nós não precisamos lutar, apenas confiar, louvar e assistir a vitória de Deus. E alguns versículos chaves. 2 Crônicas 20:15. Tem uma parte que fala assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não importa o tamanho do seu problema, não importa qual grande pareça essa luta ou batalha, Deus está contigo. Pois a peleja não é sua, não é vossa, mas é de Deus. 2 Crônicas 20, 21, 22. Designou cantores para o Senhor, né? Porque Josafá colocou cantores adoradores na frente do exército, né? Então, designou cantores para o Senhor, e quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos e eles foram derrotados. Glória a Deus! Aleluia! E algumas lições também. Nem toda batalha é para você lutar. Algumas Deus quer que você apenas confie. Sua visão define o seu futuro. Se você só vê problema, vai paralisar. A adoração muda o ambiente. Murmuração trava. Josafá não murmurou, não reclamou, ele adorou o Senhor. Quem foca em Deus se alinha com o céu. Quem foca no caos afunda. Se você não tem direção ainda, fique em silêncio. Deus está movendo o invisível. Glória a Deus. E olha, eu quero te falar uma coisa. Talvez você esteja nesse lugar se sentindo cansada, sobrecarregada, confusa, preocupada, ansiosa. Eu não sei o que você está sentindo nesse momento, mas eu quero te falar que não existe nada, não existe caos, problema, confusão, embaraço maior do que Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Maior é aquele que está em nós. Então, não é o fim. Não é o fim. E é o Senhor que está batalhando por você. Lembre-se disso todos os dias. E se essa palavra falou com você, deixe nos comentários. Eu escolho enxergar com os olhos da fé. E aproveita para enviar para algumas pessoas que precisam dessa mensagem. Seja luz do mundo e sal da terra. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!